Estamos de volta com o nosso programa Metrópole em Ação. Você pode acompanhar nosso trabalho pelo canal 16.1 da TV Metrópole. Estamos aqui na TV Metrópole ou também pode ser pelo YouTube. Olha o nosso canal no YouTube aí, ó, Metrópole em Ação, tá bom? Acessa lá e já compartilha com seus amigos também, tá bom? Olha, gente, no início do programa de hoje falamos aqui da Guerra Fria Digital entre os Estados Unidos e China, não é verdade? E bem no centro desta disputa comercial está a inteligência artificial, que pode ser definida como a tecnologia que possibilita que as máquinas desenvolvam capacidades, olha só, máquinas desenvolvam capacidades semelhantes às que nós, seres humanos, possuímos. Olha só, máquinas capazes de fazer o que o ser humano faz. Qual o impacto que esta inteligência das máquinas, por isso chama-se inteligência artificial, porque é a inteligência das máquinas, qual o impacto disso já está tendo e terá ainda mais no futuro da humanidade? Qual o impacto? Bom, vamos começar aqui com o professor Igor de Moraes Paim, que é doutor em educação, né? E vou recebê-lo aqui, professor Igor, seja bem-vindo ao programa. Prazer. Sente aqui, professor, bom dia para o senhor. Professor, eu estava lendo o seu currículo e você, além de doutor em educação, é mestre em ensino de ciências e matemática também. Para mim, matemática é a mãe de todas as ciências, né? Eu adoro matemática, não sei porque que eu estou fazendo aqui no jornalismo. Adoro matemática, rapaz. Quando eu era mais jovem, tinha o chamado Círculo do Livro, eu participava do Círculo do Livro e pedia muitos livros de matemática, só de problema matemático, resolver problema matemático. Adoro fazer isso, né? E assim, não sei porque as pessoas não gostam de matemática, porque tudo na vida você precisa de matemática. Você vai atravessar uma rua, precisa de matemática. Exato. Você calcula o tempo que você vai fazer, isso é matemática, né? Bom, mas a gente está aqui para falar sobre inteligência artificial. Antes de falar sobre a sua área, que o senhor é doutor em educação, eu lhe pergunto, já dá para fazer um prognóstico do impacto da inteligência artificial na vida contemporânea, nas suas diversas áreas? Já dá para fazer esse diagnóstico, professor? Com certeza. A inteligência artificial hoje, ela lidera toda a revolução tecnológica no mundo. Isso dentro da computação tradicional. Quando surgirem os computadores quânticos, por volta de 2030, quando eles estiverem realmente estabelecidos, isso ainda vai ganhar uma escala muito maior. Mas hoje a inteligência artificial já impacta a saúde, né? As finanças, a segurança, a educação, transportes. Todo o setor da vida humana está impactado. Na minha vida financeira, como é que a inteligência artificial está impactando? De que forma eu sinto isso? Na minha vida financeira, por exemplo. Olha, todos os aplicativos que você utiliza de bancos, eles estão analisando o seu comportamento, não só suas preferências, mas também todo o sistema de segurança, porque a segurança, cibersegurança, haja visto no ano passado, não sei se você se lembra, teve no mundo uma instalação imperfeita do Windows, né, nos sistemas dos aeroportos, e isso gerou um caos, né? Imagine isso sendo utilizado de uma maneira antiética, né? Então, assim, todos os aplicativos hoje, eles têm uma inteligência artificial robusta no sistema de proteção, né? Por isso que a questão da criptografia, ela lidera as preocupações. Os sistemas bancários são os mais preocupados com relação a isso, tanto eles quanto o sistema bélico, né? Toda a segurança dos países quanto aos armamentos. Professor, a gente fala em inteligência artificial como uma coisa assim, para a maioria das pessoas, é uma coisa distante ainda, né, da vida comum das pessoas. Mas a gente vê isso que não é tão distante assim. Por exemplo, se eu entro no celular, por exemplo, e faço uma pesquisa de alguma coisa, um produto que eu quero adquirir, né, faço a pesquisa. Momentos depois, eu estou recebendo várias e várias publicidade, propaganda daquele produto, né? E outra coisa é a falta de direcionamento. Por exemplo, quando eu pesquiso um assunto na internet, né, sobre, por exemplo, neoliberalismo, por exemplo, né? E aquele assunto, quando eu vou para uma coisa que não tem nada a ver com neoliberalismo, parece que há um direcionamento. Perfeito. O que é isso, professor? Assim? Isso é o viés do algoritmo. Tanto é que muitos estudos são feitos para analisar o quanto algoritmos de uma ou outra inteligência artificial está mais enviesado ou direcionado. Há também até uma expressão que foi cunhada, racismo algorítmico, porque, por exemplo, os próprios ChatGPT, o Midjourney, né, esses que geram imagens, foram acusados, se você botasse assim,
faça a imagem de 4 crianças brincando. Normalmente eles botavam crianças brancas, né? E dificilmente, espontaneamente, ele colocaria uma criança negra dentro dessa construção de imagens. Então, as preferências que são colocadas nós não podemos cair no campo da ingenuidade e dizer que são aleatórias ou amplas, sem nenhum tipo de direcionamento. Existe sim esse direcionamento, que é uma das coisas que mais preocupa, né, tanto o usuário, quanto os governos, quanto os desenvolvedores. Né? Hoje a gente tem várias inteligências que trabalham com isso e elas são analisadas. DeepSeek, lançado recentemente, Qwen 2.5, o próprio ChatGPT, o Grok 3, que se alega agora, né? O Musk dizendo que ele não tem esse tipo de viés, mas o tempo vai mostrar se tem ou não tem um viés, né? Mas, professor, agora deixa eu dizer a coisa negativa disso aí. Por exemplo, quando eu faço uma pesquisa de um assunto, ele começa a me abastecer sobre aquele assunto, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar agora essa questão aqui no Brasil, não é? Entre bolsonaristas e lulistas, petista e bolsonarista, tá? Se eu procuro alguma coisa sobre o PT, sobre o Lula e tudo mais, ele me abastece muito sobre aquilo. Se eu procuro alguma coisa sobre Bolsonaro e tudo mais, sobre aquilo e tal. Isso não corre o risco a pessoa de ficar somente naquela bolha e não ter assunto de outro lado, só porque eu pesquisei um lado, isso não é o lado negativo, professor? Terrivelmente negativo, isso fortalece visões assim restritas, limitadas, às vezes até uma dissonância cognitiva, né? Um distanciamento do que é o real, do que o que está acontecendo. Essa é uma crítica quanto mais, isso você está falando, e inclusive é uma crítica que é direcionada às grandes empresas, né? O grupo da Meta, né? Que controla o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp, eles são acusados nesse sentido. Então, assim, o que cumpre todos os estados nacionais devem ter mecanismos de garantir a segurança da informação em seus países, para que a gente não seja atravessado por isso, porque os críticos mais insistentes e contumazes dizem que isso influencia, inclusive, eleições de países, né, podem influenciar a votação, principalmente nas vésperas. Então, realmente é uma questão muito séria, porque aqui, numa rede de comunicação, digamos assim, tradicional, né, com a mídia, sim, você tem uma série de legislações e de restrições e de controles e rigores que asseguram que essa informação que está sendo veiculada tem confiabilidade. Mas isso não pode ser dito das redes sociais. Né? É verdade. Agora, trazendo isso para a educação, professor, essa coisa tendenciosa que a gente percebe exatamente por conta da inteligência artificial que atua no nosso celular, que é a nossa porta aberta aí para o mundo, né? Como que a inteligência artificial pode influenciar, impactar positivamente na educação, livrando-se dessas tendências? O aluno não pode ter só uma visão. O aluno tem que ter uma visão global, holística, né, global, holística sobre a educação. Como fazer isso, professor? Já que o senhor defende, eu já vi que o senhor é apaixonado de inteligência artificial e defende, inclusive, a aplicação na educação. A IA é um tema complexo e plural. Ao mesmo tempo que ele seduz, ele amedronta, né? Que ele nos desafia, né? Ele também nos gera oportunidades. E no mundo da educação não vai ser diferente. Então a gente pode é um ferramental muito grande, a gente pode personalizar o ensino, a gente pode colocar filtros de segurança para os nossos estudantes, os usuários, né? Porque o celular é um grande objeto de aprendizagem, desde que bem utilizado. Né? Você pode ajudar o professor a criar conteúdos e os alunos também a criarem conteúdos. Pode ter o Learning Analytics, quer dizer, o acompanhamento das características, habilidades, interesses, preferências, ritmos, estilos de aprendizagem, horários de uso dos alunos. Então, tudo isso pode ser monitorado para poder dar uma educação qualitativamente diferenciada. Os avatares, os assistentes pessoais de interação, né, chatbots, a própria LPN, linguagem de processamento natural, está muito evoluída, né, a ponto de podermos criar chatbots que podem responder perguntas dos alunos e aí, é claro, dentro dessa resposta devem ter análise e filtros para que elas não fiquem enviesadas. Então, assim, o tema... Quem vai fazer tudo isso, é o professor? Não, a sociedade civil. Né? Então, assim, um professor ele não é o redentor da humanidade, ele não cabe a ele tanto a isso. Ele tem um poder de criação de conteúdos, né, de conduzir, é uma livre cátedra, né, dentro da sala de aula, mas o professor ele também está aprendendo
a dominar essas tecnologias. O público docente é um público extremamente eclético, você tem todas as matérias e o nível de expertise é muito variável, né? Tem pessoas que estão já estudando há mais tempo e tem outras pessoas que estão começando agora. Então, assim, é por isso que é necessária uma formação urgente, ampla, ostensiva, para que os professores conheçam mais e melhor os limites, possibilidades, oportunidades, riscos da inteligência artificial e possam usar isso de uma maneira eficaz, eficiente, portanto efetiva, para as suas práticas de ensino. Agora, é uma obrigação da sociedade como um todo, das escolas, dos governos criando legislações, e do próprio docente, né? E, claro, também trazer a responsabilidade para o aluno, que é um cidadão do século XXI, e ele tem que saber que existem riscos prementes, né? Às vezes o pai pensa que o aluno está mais seguro dentro de casa mexendo no celular do que na rua. Pode ser justamente o contrário. Aí pode ter um reverso muito perigoso, né, professor? Hoje o menino ficar dentro do quarto não é mais a segurança que havia antes, não é? Exato. Mas, professor, ontem você proferiu uma palestra chamada Cenário da IA no Brasil e no Mundo, o impacto na educação e na empregabilidade. Esse foi o tema da sua palestra ontem, foi no Sebrae? Foi essa? Foi no Sebrae. Foi no Sebrae, né? Patrocina aqui o governo do estado, então estou vendo aqui. Eu lhe pergunto, estamos caminhando para a IA substituir o professor na sala de aula, professor? Olha, essa é a pergunta, é muito complexa. Assim, primeiro porque a educação ela tem vários níveis, né? Educação infantil, nível educação básica e superior. Né? Esses setores eles são ameaçados diferentemente. Algumas empresas prometem construir universidades 100% conduzidas por inteligência artificial. Sem a presença do professor? Sim. Caramba. Existem. Agora, é claro que isso não devemos ficar assim, extremamente alarmados, né? Em 5 anos seremos universidades assim. Existem iniciativas, né? Já foi rodado em Xangai, em Harvard, disciplinas modulares assim mesmo, para ver como é que as pessoas respondiam. Um grupo teste, grupo controle, sendo conduzido por IA, e outro com o professor tradicional, ver a resposta do cursista, né, do usuário, quem está sendo beneficiado por essa tecnologia. Mas, assim, a gente sabe que a IA vai impactar a educação. No entanto, ela é apontada, segundo alguns estudos mais recentes, impacta menos a educação do que muitas outras profissões. Por quê? Porque o professor cabe a muito o aspecto da subjetividade, relação emocional com os estudantes. É uma prática não está bem definida. Aquelas práticas que são muito repetitivas, bem definidas, né? Por exemplo, um emprego que está muito ameaçado é o telemarketing, né? O chatbot altamente ameaçado. Até motoristas estão, em alguns países, com a questão dos carros, né, automatizados, enfim. A docência, os estudos apontam que é uma das profissões menos ameaçadas. Não quer dizer que ela não vá ter ameaça. Tá certo? Eu não imagino em um tempo curto essa substituição, mas o que eu posso dizer a todos os professores invista muito na sua capacidade metodológica em consórcio com tecnológica. É combinar metodologia com tecnologia. Eu sempre digo, metodologia é a alma do ensino. Tecnologia é o corpo do ensino. O corpo sem alma não vale nada. E uma alma sem corpo não tem potência. Como é a metodologia? É a alma. Porque eu digo assim, a alma vem do ânimo, aquilo que se move, aquilo que se agita. A metodologia. É o que dá movimento à sala. O corpo? É a tecnologia. É a tecnologia. O corpo hospeda o espírito, hospeda essa alma. Então a gente precisa dessa tecnologia para dar mais dinamicidade, alcance, escalabilidade, possibilidades. Mas sem um professor sabendo utilizar métodos ativos, combinados com tecnologia, sem ele não tiver habilidades para desenvolvimento das soft skills, as habilidades socioemocionais, criticidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania, caráter, que é o juízo e a competência moral, isso é um ser humano. Então nós nos conectamos muito mais com rostos, mas não quer dizer que não teremos cursos de curta duração ou até mesmo cursos superiores, especializações conduzidas por IA. Vai ser um mundo nada entediante, tá certo? E bastante desafiador, em que a IN, a inteligência natural, vai ter que viver e coevoluir com a IA, tá certo? Não sei se a gente vai acontecer o que o Ray Kurzweil fala no livro dele, A Singularidade Está Mais Próxima, que a singularidade, que é o ponto em que teremos uma IA mais inteligente do que qualquer ser humano que já existiu, certo? Ou existirá. Ele diz que existe um limite biológico para a inteligência humana e a IA vai superar isso, e ele acha que isso vai ser em 2045. Está bem pertinho.
E a fusão mesmo da máquina com o homem, né? Quer dizer, essa integração que já tem empresas como a Neuralink, né? Que estuda implante de chips e você usar processadores externos ao cérebro para captar informação ou até se conectar na internet. Parece coisa de filme de Jetsons, né? De Exterminador do Futuro. Estava lembrando aqui de filme, exatamente, e ia fazer uma pergunta nesse sentido. O futuro chegou mais cedo, a verdade é essa. Pois é, rapaz, uma coisa simples como falar, por exemplo, uma coisa simples como beijar, por exemplo, foram coisas que a humanidade levou milhares de anos para aprender. O homem levou milhares de anos para aprender a falar, para poder se comunicar. E a inteligência artificial, quando basta uns algoritmozinhos, não é? Já consegue fazer isso dentro de segundos, não é, professor? O Nicolelli disse que ela não é inteligente nem artificial. Ela não é inteligente porque ela não cria nada. Se você pede, cria uma imagem estilo Van Gogh, vai criar. Mas quem criou o estilo do Van Gogh? Ele, Picasso, e assim vai. E ela não é artificial porque nenhuma IA foi construída por outra IA. Sempre foi por uma IN, uma inteligência natural que fez. Mas o fato é, o computador é sempre melhor que a gente em velocidade de processamento, tá certo? E poder de armazenamento. Ele vai integrar isso mais rápido, mas a criatividade é onde a gente vence da máquina, pelo menos até agora. E a criatividade está sendo ameaçada pelas redes sociais, viu? Pelas redes sociais, pelo uso absurdo e a cognição. A cognição também. Porque tem um livro que eu recomendo, um livro, título fortíssimo, e eu recomendo muito esse livro, Fábrica de cretinos digitais. Já falei aqui nesse programa, inclusive. Que mostra que o QI está baixando na inteligência linguístico-verbal e lógico-matemática. Fala exatamente que o QI dos alunos hoje é menor do que o QI dos pais dos alunos. Exatamente. Quer dizer, deveria ser totalmente menos o contrário. leitura, muita leitura rasa, apressada, assodada. Li esse livro, excelente, professor. E eu conheci esse livro entrevistado aqui o professor J. Wellington, alguma coisa assim, que veio aqui no programa, falou sobre esse livro e eu li o livro. Agora, professor, só uma última pergunta, nosso tempo já está quase acabando. O senhor tem medo, ou a humanidade pode recear o dia em que, isso já foi abordado no cinema, você falou do cinema, e eu estava lembrando aqui, um dia em que a inteligência artificial, tá, pode não somente ser superior ao homem, mas comandar o homem, se revoltar contra a humanidade, como já apareceu isso sendo abordado no cinema, as máquinas se revoltando contra o homem, inclusive destruindo o mundo. Esse medo é um mito atávico, né? Tem até o mito de Golem, que é um mito judeu, né? O Frankenstein, isso. Todos Golem, história... gente, é um monstro que foi criado para defender em rápidas palavras, defender exatamente uma comunidade e depois ele termina sendo tão poderoso que ele passa a ser agressivo à própria comunidade, né? É a criatura se voltando contra o Criador. É o tema lá do Exterminador do Futuro, né? Uma Skynet da vida, enfim. Isso é possível acontecer um dia, professor? Veja o seguinte, a ameaça, se nós podemos imaginar, nós devemos nos preocupar. Eu sempre digo isso. Eu tenho uma visão otimista do mundo no sentido de que a gente não vai entrar nesse colapso porque a gente vai criando também mecanismos de autorregulação do sistema. Mas isso não quer dizer que tragédias não possam acontecer, né? De um sistema inteligente produzido pelo homem expressar algum tipo de autonomia desvinculada com o impacto. Porque se eu pedisse para uma IA, por exemplo, vamos imaginar uma IAG, uma inteligência artificial geral, a superinteligência, né, falada, faça todos os procedimentos para manter a sustentabilidade no planeta, use de todos os recursos. O que é que uma IA poderia pensar? Né? Eu vou exterminar quem mais ameaça o planeta, que é a espécie humana, tá certo? Então ela poderia se voltar nesse sentido, não, porque o que é que ela vai mais ameaçar? São eles, os que mais poluem, os que mais degradam e tal. Então, assim, mas é claro que esse é um exemplo fictício, mas é citado nos vários e vários livros. Então, assim, existem riscos, mas eu acredito muito na capacidade de contramedida do ser humano e de controle dos processos, porque a gente está num momento de disrupção. Assim como o barco a vapor foi uma disrupção do barco a vela, o carro em relação à carroça, a máquina fotográfica digital em relação à analógica, a IA é uma disrupção em relação aos buscadores, o Google, enfim. E a gente ainda está aprendendo. Mas a capacidade do homem se adaptar, o homem da mulher, né, se adaptar aos desafios, ela é muito grande. Então, eu ainda acredito mais no ser humano. Professor Igor Paim, doutor em educação, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Fico muito feliz com informações assim dessa natureza. Um abraço para você. Obrigado.
Ok, bom dia. Gente, deixa eu falar para você, olha, o governo do Ceará mantém sua política de obras para desenvolvimento de municípios no interior do estado. Na cidade de Iracema foram entregues uma subestação da energia elétrica, uma areninha e a nova pavimentação da CE 276, facilitando o acesso ao distrito de Bastiões. No trecho de 16 quilômetros, bastante utilizado na festa de Nossa Senhora do Carmo, o governo do Ceará investiu 14,4 milhões de reais. O governador ressaltou o impacto dessas obras do desenvolvimento da região. Acompanhe aí, ó. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui em Iracema para entregar coisas tão importantes para a região e para o município. Uma subestação da Enel, sonhada por todos. Todas as forças políticas de Iracema lutaram para que essa situação chegasse e ela chegou. É um investimento de 38 milhões, vai melhorar a qualidade de energia e possibilitar e facilitar o nosso trabalho de trazer empresas para essa região. Segundo, a Estrada dos Bastiões, um investimento do Estado de 14 milhões de reais, que melhora as condições do povo se deslocar, de comodidade, para a saúde do nosso povo, quando você precisa ir numa ambulância ou levar um ente querido para fazer um tratamento de saúde. E uma areninha aqui dos Bastiões, para a nossa juventude, para a comunidade poder se divertir, praticar esporte, que é muito importante. Portanto, nós estamos aqui num momento de muita alegria. E eu tenho uma absoluta convicção de que os amigos que têm em Iracema, seja o Celso Gomes, prefeito, o ex-prefeito Juarez, são meus amigos e estão todos felizes, porque todos querem a melhoria e a conquista cada vez maior para Iracema. Eu estou aqui muito alegre de poder estar aqui nesse momento, voltando a Iracema, depois de eleito governador, uma cidade que me deu título de cidadão de Iracema, e que eu me sinto cidadão iracemense, e ao mesmo tempo me abençoou me fazendo ser governador do estado do Ceará. Só tenho a agradecer. A obra do Colégio Enéas está garantida, nós já licitamos, vamos dar ordem de serviço, nós vamos garantir que todos os jovens do Ceará, ao final do meu governo, eles irão estudar numa escola de tempo integral. A Enéas faz parte de um projeto de 138 escolas. Nós vamos já começar a obra, que eu quero entregar até o ano que vem, para garantir que todos os jovens estudem na escola de tempo integral. E acabei de terminar a SOP, que faz o trabalho de manutenção. Nós entregamos uma boa parte da estrada nova e agora vamos fazer o recapeamento da parte da ladeira para ela ficar inteirinha, novinha, bonita, como o nosso povo merece. Muito bem, muito bem. Olha, gente, deixa eu falar aqui sobre a reportagem do TV Senado, sobre o orçamento de 2025, que prevê a aplicação em políticas públicas de combate à violência contra a mulher, financiamento de serviços de denúncias, como o 180, né? Tudo isso já está previsto no orçamento. Acompanhei a reportagem da TV Senado. Vamos lá. O projeto da Lei Orçamentária Anual de 2025, enviado pelo Executivo, está previsto 277 milhões com gastos exclusivos em ações para as mulheres. Essas iniciativas envolvem o enfrentamento à violência contra a mulher, apoio às mulheres do campo e financiamento de serviços de denúncias, como o 180. Para a deputada professora Luciene Cavalcante, é necessário debater se o dinheiro do orçamento atende às necessidades desse grupo. Perceber se esse orçamento ele está de acordo com o tamanho dos nossos desafios. Se não está no orçamento, se não tem recursos previsionados para elaboração e implementação de políticas públicas, a gente não consegue mudar a realidade. A deputada também destacou que boa parte do orçamento das mulheres é fruto de emendas parlamentares, o que dificulta políticas públicas robustas. É importante ressaltar que do ano passado para esse a gente teve um aumento de 36% do orçamento das mulheres, só que além da gente festejar esse aumento, que é importante, que é significativo, dentro de uma lógica de um orçamento que está com o teto do arcabouço fiscal, a gente observa, através de todos esses mecanismos que a gente tem do planejamento, que mais de 70% desse orçamento é oriundo de emendas parlamentares. E qual é a consequência imediata
desse cenário do orçamento das mulheres, do Ministério das Mulheres, é a dificuldade de você fazer políticas de longa duração. A representante do Ministério do Planejamento e Orçamento falou que o programa de distribuição de renda, o Bolsa Família, representa uma das maiores políticas públicas transversais para as mulheres. Ele prevê o pagamento de no mínimo R$ 600 às famílias beneficiadas e o pagamento de 2 benefícios complementares. Aqui a gente está falando de uma população atendida pelo Bolsa Família, que em sua maioria é representada por mulheres beneficiárias, sendo que mais de 80% dessa proporção é de mulheres responsáveis pelo recebimento deste auxílio. Além disso, tem um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos, portanto, beneficiando diretamente a primeira infância. E um outro benefício adicional para cada integrante entre 7 e 18 anos incompletos, além de nutrizes e gestantes. Portanto, atendendo crianças e adolescentes e aqui, claramente, a mulheres. A representante do Ministério das Mulheres falou sobre as desvantagens e sobrecargas desse grupo e ressaltou a importância das mulheres no orçamento da União. As mulheres são as mais pobres, as mulheres são as mais analfabetas, as mulheres são as que sustentam o processo do cuidado. Quem segura esse país no processo do cuidado são as mulheres. Muito bem, muito bem. Abraço para todo mundo. Uma excelente sexta-feira. Bom dia, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.